cheia de alegrias e oportunidades. Na sua infinita bondade, Deus nos concedeu a inteligência e o sentimento para desenvolvê-los a fim de que nos garantissem a capacidade de escolher com conhecimento de causa. Seus destinos estão em suas próprias mãos. Tocados pelos interesses imediatos, suas almas estão se distanciando do caminho do bem ao elegerem o negócio com os sentidos no lugar das responsabilidades morais com o próprio burilamento interior. Então, deliberamos reuni-los neste momento para este último encontro. Dirigindo-se, agora, especificamente, a cada um deles, Bezerra procurou ser claro e direto, facilitando a fixação dos ensinamentos, ao seu, bendita a hora em que os fantasmas do passado podem ser exumados da consciência que pensamos ser, apenas, o velho caixão de ossos acabados. Aproveite, meu filho, a notícia da responsabilidade antes que o caminho se torne mais áspero. Seus adversários o espreitam e, por mais que tentemos fazer o bem em seu favor, todos estamos na hora das próprias decisões. Se parar de se iludir ou de procurar justificativas fáceis para fugir da responsabilidade, demonstrará o desejo de se melhorar e estará à altura do auxílio que Deus lhe oferece todos os dias. No entanto, se desejar seguir outro caminho, prepare-se para as dores e as transformações indispensáveis que a hora da Terra comporta para todos. Informe-se sobre a doutrina amorosa que dá voz aos mortos e entenda que nossos desafetos se transferem de dimensão, mas nossas dívidas seguem conosco para onde formos. Não é mais a hora das aparências de bondade. Agora é o momento da bondade divina pulsar em seu íntimo. Nenhum crime é grande demais para o coração de Deus, desde que o arrependimento do filho seja verdadeiro, e seu desejo de reparação, igualmente sincero. Voltando-se para os outros 4, considerou, paternal, filhos de minha alma, temos estado juntos nesta jornada de construção do novo homem, durante todos estes anos. Depois de muitos trabalhos e aprendizados variados estamos sendo chamados à aferição de nosso aproveitamento efetivo. As portas da casa do Pai nunca se fecharão para nenhum de seus filhos. No entanto, existem escolas adequadas para tipo de estudante, bem como salas de aula com metodologias distintas de acordo com as necessidades de despertamento. Até agora, vocês têm sido admitidos aqui como trabalhadores de boa vontade, através dos quais, outros infelizes encontram o caminho. No entanto, vocês têm desperdiçado as oportunidades de caminhar pela estrada que têm aconselhado os outros a percorrerem. Anos e mais anos têm sido testemunhas do descaso com que tem tratado a divina mensagem. Contaminados pelos interesses materiais nas diversas áreas da personalidade, suas condutas têm demonstrado a falta de dedicação à obra divina, como seria de se esperar. Diante de tal circunstância aí, uma vez que não existe violência na casa de Deus, foram trazidos até aqui hoje para que sejam informados de que, a partir de hoje, para nós, não possuem mais vínculos de trabalho espiritual com esta instituição. Poderão aqui permanecer e, se modificarem suas inclinações, se vencerem a insinceridade, se tornarem irmãos mais verdadeiros de seus companheiros, se pararem de viver vidas duplas, triplas ou múltiplas aqui dentro e fora daqui, se as suas transformações morais forem de tal monta que acessem o grau de sinceridade de seu arrependimento, poderemos recebê-los novamente no círculo dos trabalhadores devotados da causa. No entanto, mantê-los sob este compromisso tão grave sem que se conduzam como deveriam, seria agravar os efeitos dos desatinos que têm praticados por livre e espontânea vontade. Diante da lei, até agora vocês têm sido classificados como servos de Deus tramando contra a obra de Deus. Tentamos estender-lhes todo o tipo de auxílio para que modificassem essa situação. Como nada mudou seus comportamentos, a última ajuda possível que nos resta é liberá-los dos compromissos para que suas atitudes equivocadas pesem menos sobre seus ombros, nas horas da apuração das responsabilidades. Quem sabe, com isso, obtenham uma consequência menos desagradável quando lhes tocar caminhar em rumo aos próprios destinos. Estamos, pois, desligando-os desta casa a benefício de vocês próprios e não por causas outras,
como a mágoa ou o ressentimento enraizados nas atitudes do passado ou naquelas que estão pretendendo tomar contra a instituição. Sabemos compreendê-los como irmãos envolvidos pelas coisas do mundo das quais não quiseram se divorciar adequadamente, como aqueles que, servindo a Deus e a Mamon, tentaram conciliar as coisas celestes com as coisas mundanas, sem o conseguirem. Não se esqueçam de que, abrandados por nosso amparo, nem nossos conselhos poderão ser ouvidos em seus pensamentos, uma vez já ter ficado claro não apreciarem esse tipo de aconselhamento. Daqui para frente, seus atos atestarão plenamente o que são, seja no bem seja no mal. Que Jesus os ilumine sempre, filhos queridos. Quem sabe um dia nos encontremos novamente no mesmo lado da luta. A palavra singela e fraterna de Bezerra escavava aquelas almas que, diante daquele luminoso espírito, pareciam apequenar-se nas misérias que guardavam dentro de si mesmas, iludidas sobre a manutenção de tais segredos diante dos olhares superiores. Peixoto, impressionado, tentava resistir ao choro, sem impedir que lágrimas escorressem de seus olhos. Cássio não levantava a cabeça, recordando-se das leviandades praticadas às escondidas. Moreira, como Cássio, estava extremamente incomodado com o peso da consciência enquanto Geralda parecia fazer de conta que não era com ela. A pobre moça, perdida em seus sentimentos, não possuía maturidade espiritual para observar tudo aquilo com seriedade, aprofundando as advertências de fora a meditar sobre si mesma, sobre a legitimidade de suas escolhas, na certeza de que Deus e seus prepostos tudo sabem a nosso respeito. Como a maioria dos espíritas e dos cristãos de todas as denominações, pensavam que eles poderiam parecer bons de dia e maus durante a noite, parecer honestos nas manifestações sociais ou coletivas, mas, na esfera pessoal, continuarem tão degenerados quanto a maioria do mundo. Terminada a comunicação, cada qual foi levado de regresso ao seu destino, acordando no leito com as emoções daquela hora. Apesar de não terem registrado a exatidão dos conceitos daquele instante, todos sentiriam que haviam estado em momento muito grave e decisivo para seus destinos. Quem sabe se, com tudo isso pesando em seu inconsciente, adotassem outros caminhos que não os da calúnia, do amotinamento, da atitude mentirosa e esquiva, decidindo-se a não praticar os atos que tinham em seus planos, atendendo às sugestões inferiores das entidades que os manipulavam. Em geral, o ser humano não valoriza adequadamente as vantagens de que desfruta nem as concessões com que se vê beneficiado, até o momento em que as perde. Então, soa um alerta íntimo e, daí para a frente, com a consciência despertada pela supressão dos benefícios naquilo que interpreta como um rebaixamento, começa a lutar para a reconquista da antiga consideração. O dia que se aproximava, então, seria nova oportunidade para que cada um demonstrasse o que verdadeiramente desejava, no tocante aos próprios anseios. Ao seu, acordando no corpo depois de ter descansado, trazia o entendimento alargado pelos alertas daquele amoroso espírito e, ainda que não soubesse de quem se tratava, levantou-se da cama tocado por uma vontade, ainda que tênue, de procurar uma saída mais adequada para os infelizes compromissos do passado, uma explicação para aquele fenômeno tão intrigante de que se fizera observador direto sem conseguir controlar a própria reação. Geralda despertou em sua casa, sem qualquer lembrança imediata ou remota daquele encontro espiritual. Sentia, contudo, o coração descontente, turbulento, apertado sem saber o motivo. Atribuíra este estado pessoal ao susto da noite anterior, quando o desconhecido ao seu quase pusera tudo a perder no ambiente físico. Sim, pensava ela, essas ocorrências perturbam nosso espírito e, sinceramente, não sei onde estava seu Jurandir quando permitiu que um estranho permanecesse em nossa reunião. Acho que estas coisas não deveriam acontecer porque, depois, a gente é que paga o pato, ficando com as sobras das vibrações densas. Não eram os seus desejos amorosos reunidos para destruir o relacionamento de um casal comprometido que lhe surgiam como motivo para um mal-estar. Não. A causa de sua angústia íntima era o erro de Jurandir, que possibilitou a permanência daquele desequilibrado senhor na reunião da noite anterior.
Em outra casa despertava Cássio, o infeliz irmão desajustado na vivência das farras descompromissadas. Surpreendentemente, levantara-se do leito irritado, como que indignado com um sonho revelador no qual se sentira desmascarado. Das ideias que arquivara em sua mente de espírito naquela noite, ficara-lhe a noção de haver sido descredenciado pelos espíritos como uma represália por suas escolhas de vida, o que considerava uma ofensa à sua liberdade pessoal e o melindrara profundamente. Teria ou não o livre-arbítrio? Poderia, fora do centro espírita, levar a vida que melhor lhe aprovesse ou precisaria ser um bonequinho dos espíritos e dos conceitos do Evangelho? Porque os espíritos se metiam com sua vida pessoal se, dentro do centro, continuava agindo dentro dos padrões e das rotinas seguidas. Não era má pessoa. Cumpria seus deveres, comparecia às reuniões, procurava ser assíduo, ajudava com alguns recursos financeiros, mas nunca lhe parecia estranho a discrepância entre o que doava para ajudar os aflitos, em qualquer parte, e as volumosas quantias consumidas em suas aventuras etílicas, nas festas de embalo ou na realização de seus caprichos. Na verdade, Cássio era um trabalhador rotineiro, de superfície, imaginando que sua vida pessoal poderia continuar sendo a mesma pocilga desde que se oferecesse ao trabalho mediúnico em alguns horários da casa espírita. Além disso, supunha ainda que os seus protetores teriam de protegê-lo de todos os males e baixas vibrações, mesmo nos lugares inferiores que frequentava e onde desfrutava dos gozos mundanos. É dando que se recebe, costumava dizer, achando-se coberto de razão. Continuando a pensar sobre o sonho da noite, que lhe parecia mais real do que de costume, dizia consigo mesmo: se os espíritos não mais me ajudarem, pois bem, eu sei me virar sozinho. Quem disse que preciso deles? Afinal, aquele não é o único centro espírita da cidade. Recebendo as sugestões mentais dos perseguidores invisíveis, começou a conjecturar: o caso ao seu é um bom exemplo de falta de proteção dentro do próprio centro. Afinal, como é que os espíritos dirigentes de um trabalho que se diz tão sério e compenetrado deixam que um maluco se descontrole daquela maneira? Certamente que as entidades espirituais superiores, se estivessem tomando conta dos trabalhos, teriam impedido que aquele indivíduo fizesse aquele carnaval. Se eles sabem tudo, como deixaram que as coisas se tornassem insustentáveis? Eram as mesmas sementes de discórdia que as entidades manipuladoras estavam semeando no interior dos outros 3 trabalhadores invigilantes. Era importante que Cássio apoiasse Peixoto para, assim, terem mais força e causarem maiores prejuízos ao trabalho espiritual daquela instituição. Além do mais, essas entidades estavam aliadas às outras que queriam garantir para si as energias do médium, companheiro de noitadas e aventuras nos ambientes pouco apropriados, onde se associavam nas trocas vibratórias. Também desejavam afastá-lo da rotina de trabalho no bem, nos 2 dias da semana, quando vários de seus comparsas eram atraídos para o esclarecimento mediúnico, enfraquecendo a invisível turma da bagunça. Já Moreira, o outro irmão envolvido por espíritos do mesmo jaez, apresentava idênticos questionamentos aos de Cássio, valendo-se do incidente com Alceu para duvidar da integridade da casa espírita e da direção espiritual que nela se mantinha vigilante. Igualmente refido em seu orgulho em virtude dos cancelamentos de seus compromissos de trabalho, ao invés de aceitar o convite à regeneração moral, preferiria vestir a fantasia de vítima e partir para o contra-ataque, criticando aquilo que não concordava, a condução dos atendimentos, as discípulas consideradas por ele como exageradas, alicerçando suas acusações no exemplo do destempero de Alceu, impróprio para uma instituição que se supunha escudada na força dos bons espíritos. Peixoto, por fim, despertara carregando o coração oprimido, com um peso muito grande em sua consciência, tocado pelas palavras de Bezerra sobre a supressão do compromisso. No entanto, a pressão das entidades inferiores que se ocupavam de sua sensibilidade logo se fez sentir, a fim de transformar seus pensamentos de arrependimento em sentimentos infantis de desestima, de indiferença para com suas necessidades pessoais, tão graves quanto precárias. Está vendo, Peixoto,
O que dá ficar 30 anos servindo como burro de carga para os que alegam fazer o bem? Quando você mais precisava deles, o jogaram na lata do lixo. Que cristianismo fajuto é esse? Estão querendo se desfazer de você, tirando o que seus méritos construíram ao longo de tantos anos de serviço. Como é possível uma coisa dessas? E lá se foi Peixoto, imaturo, pelo mesmo caminho da autocomiseração. Infelizmente, nenhum dos 4 trabalhadores da mediunidade havia se preparado para a vida seguindo os conselhos do Divino Mestre: orai e vigiai para não cairdes em tentação. 24 Moacir e sua família pouco exemplar. Se as realidades não eram fáceis para os trabalhadores da instituição que, bem ou mal, já possuíam algum entendimento das leis espirituais, é fácil de se entender como deveria estar a vida de cada um dos sócios da empresa falida. Moacir, o sócio casado com Valda, trazia a mente fervilhante de preocupações. Certamente que não poderia fingir por muito tempo, mas, egoísta e sem visão de empresário responsável, tratou de procurar meios de se livrar do máximo de coisas de seu patrimônio a fim de salvar do confisco tudo o que conseguisse. Não que estivesse preocupado com Valda e seus filhos, todos já crescidos e capazes de sobreviver, segundo ele pensava. Preciso mesmo é salvar alguma coisa para dar seguimento à minha vida, falava consigo, enquanto ia revirando papéis. Consultou um outro advogado especialista em golpes financeiros, entregando-lhe documentos pessoais e traçando uma estratégia para surrupiar dos credores o máximo que pudesse. Não estava nem um pouco preocupado com o futuro dos muitos funcionários. Depois de ter demitido Alberto, fato que, por si só, levantou uma série de rumores internos, determinou que se suspendessem os pagamentos extras, sacrificando alguns para que todos recebessem, naquele mês, ao menos o salário básico. Alegaria um insucesso financeiro, um imprevisto qualquer gerado por um cliente que não pagou o que devia, causando rombo nas contas daquele mês, e pronto. A estratégia era ganhar tempo antes que a ação dos poderes constituídos, através de seus representantes legais, caísse sobre a empresa com todo o seu peso. Então, além de agir dessa forma, o plano também envolvia o desvio de materiais e maquinários, aproveitando o final de semana sem funcionários. Para isso, arrumou caminhão, agenciou carregadores e, sem avisar ninguém, comandou a retirada de várias máquinas da linha de produção, informando os vigilantes do local que se tratava de máquinas que seriam enviadas à manutenção porque se encontravam defeituosas, retirando-as do galpão para dar-lhes destino incerto, ocultando-as em depósito desconhecido para futura venda. Moacir sabia, no entanto, que mais cedo ou mais tarde, precisaria revelar a real situação à Valda, antes que a sua irmã Alice, esposa de seu sócio Rafael, o fizesse. Para tanto, reuniu a família a fim de contar sobre o novo panorama. Juliano disse ao dirigir ao filho mais velho: você precisará devolver o carro e desfazer o negócio ou, então, terá de pagar o financiamento com seus próprios recursos. Ouvindo a notícia a queima-roupa, o filho protestou, meio a sério meio uma brincadeira: qual é, velho, tá me punindo por alguma coisa errada que pensa que fiz? Tudo bem, se o babado é esse, eu pago com meu salário. Não tá pensando que vou perder a máquina, justo agora que estamos nos conhecendo um ao outro? Vendo que o filho não estava chegando ao âmago da questão, Moacir continuou: então é bom você também procurar um outro salário, porque desde sexta-feira você não é mais empregado da empresa. Juliano caiu das pernas. Poxa, cara, como é que você quer que eu sobreviva sem meu salarinho? Aliás, do que é que estão me acusando para uma punição tão radical? Tenho certeza de que não fui eu. Afinal, eu nunca apareço por lá. Horas, não, Juliano. Dentre as muitas burradas nas quais você é doutor, desta vez você é inocente. Quanto a você, Sabrina, pode esquecer as férias nos Estados Unidos. Não teremos como pagar a passagem e a estadia. Mais rebelde e altiva, Sabrina retrucou, agressiva. Mas o que é isso? Um complô contra a nossa felicidade? O que deu em você, pai? Quer destruir nossa família?
Não, minha filha. Não é nada pessoal. Além disso, creio que seria bom você também começar a procurar um emprego. Afinal, com seus 26 anos, já está mais do que na hora de ganhar a vida por sua conta, caso queira continuar a ter dinheiro para comprar suas coisinhas. Mas eu nunca precisei trabalhar na vida. O que vão dizer as minhas amigas com tamanha humilhação? Você, pelo menos, vai continuar a pagar o combustível do meu carro, não vai? Não, minha filha. O emprego também tem essa finalidade. Se quiser andar de carro, precisará encher o tanque. Aquilo parecia um pesadelo para a jovem e impetuosa Sabrina. Sem resistir a tais notícias, a filha virou-se para Valda, que se encontrava na sala, e disse: Você está por trás disso, não é? Nunca gostou de mim. Sempre preferiu o Juliano e convenceu o pai a estragar minha vida. A mãe, que nada sabia do assunto, assustou-se com a reação de sua filha, respondendo: Não, Sabrina, não estou sabendo de nada. Pois então é bom saber, Valda, que nós teremos que deixar esta casa. Vamos sair, porque ontem mesmo mandei avaliá-la, pois precisamos vender nosso patrimônio livre. O quê? Ficou maluco, marido? O que é que minha irmã vai pensar de mim? Enquanto ela fica lá no bem bom, a gente se muda daqui para onde? Sempre confiei na sua capacidade administrativa e sei que o que você está planejando é para o nosso bem. No entanto, não quero deixar esta casa que, para mim, é o marco de nossa posição social. A própria Alice nos inveja por causa dela, sempre dizendo eu gostaria de ter uma moradia como a nossa. Não vou deixar que isso aconteça. Pode esquecer. Eu não assino nenhum documento para vender. Vendo que todos estavam sem entender a profundidade do problema, Moacir foi mais claro: Valda, se você demorar muito, perdermos tudo e não precisaremos assinar coisa nenhuma. Usando de ironia diante de tais informações, a esposa sorriu e respondeu: A sua solução é a saída dos eu estão quebrados, Moacir. Ora essa, não podemos dar aos outros a impressão de que estamos mal de vida. Esse negócio do Juliano devolver o carro, da Sabrina não viajar nas férias, isso vai fazer os outros pensarem que nós regredimos socialmente. É isso mesmo, Valda. Estamos falidos. Não temos recursos nem para fazer compras. É só questão de algumas semanas ou poucos meses. Enquanto isso, quanto mais coisas conseguirmos vender, mais poderemos garantir algum recurso para depois da tempestade. Falido? Falaram os três quase ao mesmo tempo, atônitos. Isso mesmo. F-A-L-I-D-O. Falido, respondeu Moacir, soletrando a palavra para deixar tudo bem claro. Por isso é que Juliano não tem mais emprego, carro ou salário, Sabrina não poderá passear como planejou nas férias e nós teremos que deixar esta casa antes que a justiça venha confiscar nosso patrimônio pessoal. Mas isso não pode estar acontecendo, marido. O que ocorreu com a empresa? Sempre pareceu tão sólida. Alberto sempre soube administrá-la tão bem. A referência ao antigo funcionário fez a mente de Moacir encontrar o culpado pela bancarrota, tirando de suas costas a responsabilidade e livrando-se da vergonha familiar ao assumir a responsabilidade pelo insucesso financeiro. Sim. Foi ele o principal culpado. A gente vai confiando nas pessoas e, um dia, quando se dá conta, tudo foi perdido. Tenho culpa por ter sido bom, ele por ter entregue a Alberto a tarefa principal na condução financeira da empresa, mas, negócios mal feitos, tributos não pagos, acabaram por explodir sobre nossas cabeças e, assim, vamos perder tudo, caso não hajamos rápidos. Mas que salafrário, afirmou Juliano. Sempre pareceu tão sério, tão correto, tão austero. Ficava me olhando quando lhe apresentava as contas de meus gastos, como se me censurasse sem palavras. Agora entendo o porquê desse comportamento. Já estava roubando a gente. Certamente queria que sobrasse mais dinheiro para ser desviado. E a justiça? Onde está a justiça? Como é que a gente, uma família inteira, vai ficar nesta situação enquanto esse cara sai por cima?
Ele também será atingido por tudo. Nós já o demitimos e está enfrentando as mesmas dificuldades junto aos seus familiares, suponho. Nunca mais tive notícias, mas, como gerente financeiro, também será chamado a prestar contas na solução das dívidas. Trazendo a conversa para a direção que desejava, Moacir continuou, informando: então, Valda, temos que fazer tudo o que for possível para não afundarmos junto com a empresa. Você tem muitas joias. A gente vai vender tudo e guardar o dinheiro bem escondido, porque essa gentalha vai investigar até nas nossas meias para descobrir onde é que pusemos o dinheiro. A esposa estava chocada com o tamanho furacão que se abatera sobre eles. Então, espírito medíocre que era, passou a raciocinar em níveis comparativos, tendo sua irmã Alice como referência principal, como sempre fizera nas inúmeras disputas sociais, nas coisas fúteis ou nas extravagâncias. Mas e o Rafael com a Alice? Por acaso vão ter de vender a casa deles? Entendendo que Valda precisava ser acalmada em sua vaidade, Moacir exagerou no que pôde. Bem, querida, se isso é tão importante para você, Rafael está mais desesperado do que nós. Ele, a esposa e os filhos vão sair com uma mão na frente e outra atrás. Certamente vão acabar nos procurando para pedir ajuda. Ufa, disse Valda, aliviada. Como Deus é bom! Eu não suportaria vê-los felizes enquanto a gente afundava. O marido sabia que Valda precisava sentir-se acima da irmã para poder enfrentar a derrocada social, não como alguém que perdia tudo, mas como alguém que continuava a estar por cima da outra que invejava. Tudo isso era uma mentira que ele inventara de última hora, já que, desde a derradeira conversa, 2 semanas antes, não mais havia falado com o antigo sócio. O certo é que a estratégia deu o resultado que esperava. A desgraça de Alice significava um refrigério para sua vaidade, encarando a derrocada de uma maneira mais amena por imaginar a irmã em piores situações. Bem, Moacir, sei que você está empenhado em arrumar as coisas. Então, vamos fazer tudo da forma como sugere. Aliás, diante de tantas notícias ruins, não seria bom a gente ao centro tomar uns passes? Sempre fomos muito invejados por tanta gente, a começar por Rafael e Alice. Com toda certeza, estamos numa situação delicada assim por conta de tanto olho gordo. Sem querer contrariar a esposa, Moacir acenou com a cabeça, concordando com o alvitre sugerido. Estou segura de que Deus não nos vai faltar nesta hora difícil, falou a mulher tola e superficial. Pois eu vou cuidar de minha vida, que não é Deus quem paga as minhas contas, falou Juliano. Já que vou ter de ganhar a vida, vou começar a fazer o que me compete. Quem sabe não consigo o dinheiro para tirar vocês do buraco, só se for traficando drogas, meu irmão. Afinal, não lhe vai faltar clientela. Atalhou Sabrina, provocando Juliano com comentários sobre as más companhias que elegera como seus melhores amigos, todos consumidores de drogas como Sabrina já sabia há um bom tempo. Sabe que não é uma má ideia, retrucou o rapaz, cínico. Mas depois que eu estiver bem, não me venha você querendo uma ajudinha. Ei, Sabrina. Vire-se como pode, até porque seu corpinho esbelto tem atrativos que o meu não possui. Aliás, desempregada é uma situação em que você nunca estará, afinal, você já nasceu com emprego fixo. Cuide do seu corpo e se faça uma boa funcionária. Sabrina fuzilou o irmão, igualmente provocador porquanto, da mesma forma que ela conhecia o tipo de amigos que ele possuía, o irmão também estava ciente de como Sabrina cultuava os prazeres físicos, dormindo com qualquer bonitinho que aparecesse por aí. 2 exemplares de uma juventude digna de compaixão. Acostumado a consumir drogas, resolveria seus problemas financeiros passando à categoria dos que ganhariam dinheiro vendendo entorpecentes aos próprios amigos de aventura, fazendo-se intermediário entre os grandes traficantes e os consumidores abastados que conhecia. A outra, bonequinha cobiçada pela beleza física, aproveitar-se-ia dela para cobrar pelo prazer que, até aqueles dias, desfrutava gratuitamente na companhia de rapazes em ebulição hormonal, destruindo relacionamentos,
exercendo sua